Se você tiver algum complemento de notícia e também sua opinião sobre essa possibilidade. Difícil, possível, como é que você enxerga aí o Paquetá? Primeiro, assim, é importante frisar que a notícia saiu mais cedo no Guardian, né? O jornal que a gente está vendo aí, a reprodução. É um jornal sério, né? Não é um jornal sensacionalista da Inglaterra, lá são vários, mas não é o caso do Guardian. Depois, o perfis aí na rede social também deram notícia, mas eles deram primeiro, 8 e pouco da manhã pelo nosso horário. E, enfim, que o Paquetá não vem bem, não vem jogando bem, ele também não conseguiu recuperar seu melhor futebol. A matéria deixa claro que ele deseja sair da Inglaterra. Ele teve a oportunidade de ir para o Manchester City, mas a história lá da acusação de doping precou aquela negociação. Agora, é muito pouco provável que ele vá. O time dele está muito mal no campeonato, com chances reais de rebaixamento da segunda divisão. E a questão é se o Flamengo consegue. O Flamengo não nega, tá? No sábado eu perguntei a duas fontes do Flamengo sobre o Breno Bidon, que estava sendo super especulado. As duas foram veementes, falaram: não, não tem nada sobre esse rapaz, não tem proposta, nem estamos planejando fazer proposta por ele. Pode ser que faça numa outra janela, nesse momento não tem. E hoje nenhum dos dois negou. Falei com os dois aqui, antes de começar aqui a nossa live. A gente não comenta e tal. Vocês não estão negando, porque de fato existe um interesse. Agora tem que negociar com os ingleses. E resta saber se eles vão liberar agora, porque o jogador vai fazer falta, né, no elenco deles. Eles estão tentando escapar do rebaixamento. A situação é muito ruim. Eles sofreram uma derrota para o Wolverhampton, que é o Lanterna, não tinha vencido ninguém, só ganhou do West Ham. E depois eles perderam para o Nottingham Forest, isso agora, no começo do ano já. Um jogo que era confronto direto do último, entre os que não estão na zona do rebaixamento, e o West Ham abriu na zona do rebaixamento. Lá caem três times. Estão caindo o West Ham, Burnley e o Wolverhampton. Então, a situação do time é muito difícil. Resta saber se vão liberar o jogador agora ou vão querer contar com ele até o meio do ano para tentar escapar e depois negociar. Mas o Flamengo, pelo jeito, vai tentar trazê-lo o quanto antes. Não é a posição mais carente do elenco, né? Talvez eles vejam como uma oportunidade. Ele tem 28 anos, não é um jogador velho, né? É um jogador um pouquinho acima daquela meta de 25, 26. E é um jogador que deve ir à Copa do Mundo, pode ir à Copa do Mundo, jogador de seleção. E é rubro-negro, quer voltar para o Flamengo, talvez. Tudo isso conspire a favor de uma tentativa de contratação do jogador, mas o Flamengo parece não, está tentando trazer, isso aí está bem claro já. Quem disse que o Palmeiras fez proposta pelo Almada? Quem disse? Saiu lá fora, né? Alguns jornalistas lá de fora. Você acredita no cara lá de fora ou no Paulo Vinícius Coelho, que é um cara bem informado sobre o Palmeiras? Muito bem informado, né? O que ele falou hoje de manhã? Escreveu no blog dele. Hoje é um negócio inviável. Isso nasceu lá fora, gente. Sabe como é que nascem essas coisas? Primeiro, um cara da Rádio Cadena Ser publicou lá em Madrid que o Almada poderia ficar disponível. Aí o GE deu uma nota. Central do Mercado, essas coisas que eles têm lá, né? Beleza, eu fui procurar para ver. E um amigo meu falou: olha, o Almada está aí na pista, não está jogando. Eu falei: não, está jogando sim. Ele entra nos jogos. Eu falei: esquisito, né? Aí fui procurar e encontrei lá. E o cara escreveu o quê? Sobre uma possibilidade do Almada ficar disponível porque ele não está sendo titular. Gente, ele chegou lá no meio do ano, ele tem 6 meses de clube. Você acha que o Almada ia chegar no Atlético de Madrid, lá da seita simeonesca, ia virar titular absoluto imediatamente? Claro que não. Porra, é óbvio que não. O cara está na fase de adaptação, começando o trabalho dele no clube. Ontem ele entrou no segundo tempo. Sabe qual foi o jogo ontem? Atlético e Real Madrid. Só isso. Ele entrou no segundo tempo. Esse cara não está encostado, gente. Esse cara está no elenco, ele entra nos jogos, ele não é titular. Copa do Rei jogou agora como titular, se não estou enganado, recentemente. Porra! Aí um cara na Argentina disse que não, porque o Almada, não sei o que lá, o Palmeiras, aí o PTC foi lá, ouviu o Palmeiras e colocou: olha, o Palmeiras vê como um negócio inviável no momento, tudo. Não estou dizendo que não vai tentar, porque. E uma outra informação que circulou foi que o Grêmio fez uma consulta, eles pediram 21 milhões de euros por 50%, tem essa história também. 50%. Aquele empréstimo. Que loucura, gente. Então, sabe, aí essas coisas viram verdade. Isso é uma loucura, as pessoas têm que ter um pouco de cuidado. Pode ser até que daqui a algum tempo aconteça alguma negociação envolvendo. Pode acontecer. Aí o torcedor do Flamengo acha que o Almada está numa prateleira, é só o BAP e o Boto falar assim: ó, eu quero você, vem. Quem disse que o Almada quer jogar na América do Sul? Alguém disse? Esse cara estava no Botafogo
Depois da derrota para o Pachuca, no final do ano passado, retrasado, aliás, né? Ele já anunciou dentro do campo, muito obrigado, estou indo embora e tal, e meteu o pé, foi para o Lyon. Ele já veio para cá pensando na Europa. E o Lyon já o vendeu lá, o transferban do Botafogo é por causa dele, não pagamento, né? 3 janelas, essa do meio do ano e a próxima do ano que vem, eu não sei que pague. Difícil resolver esse problema, coisa de 20 e tantos milhões de euros, é muito dinheiro. Tem multa, tem um percentual em cima da transferência dele, é um rolo danado. É muito dinheiro, né? Que a SAF do Botafogo teria que arrumar para se livrar desse transferban. É maior do que todos do Corinthians, por exemplo, que é um colecionador de transferban, né? Então, quem disse que o Almada quer vir para cá? Sabe? Da onde tiraram isso? O cara veio para cá sabendo que ficaria meses e que iria para a Europa. Você acha que o jogador argentino, que acabou de chegar no Atlético, vai querer vir para jogar no Flamengo, Palmeiras ou Grêmio? Qualquer... Sério. Tudo pode acontecer no futebol, mas nesse momento, hoje é dia 9 de janeiro, não existe nada de concreto, gente. São especulações de jornalistas que trabalham cobrindo o mercado. E o que eu sempre falo, o problema não é trabalhar cobrindo o mercado, a gente fala também disso, é assunto. Faz parte do jornalismo esportivo falar do mercado da bola. A questão é que tem muita coisa que não procede. Isso só poderia ser notícia assim. O repórter lá na Espanha, ele entra em contato com o Atlético fala, olha, o Almada não está se adaptando. Exemplo, tá? Exemplo. Estou dizendo que é assim. Um exemplo. Não está se adaptando bem, nós gostaríamos sim de negociar. Mas não tem nada disso, ele não deu nenhuma informação nesse sentido. Ele só supôs. Quer dizer, o negócio nasce da cabeça de alguém. É uma loucura isso aí, gente. Aí, quem sabe o que aconteceu? Já saiu lá no Diário AS uma matéria enorme. Você vai ler a matéria? A fonte é o cara na Argentina, que veio depois do outro na Espanha. Cara, pelo amor de Deus. Então acho que o torcedor tem que ser um pouco inteligente também, né? Mas como disse o André, a gente quer ser enganada. Qualquer história, aí o Almada, cara nem pode querer nem vir para cá, cara. O Lucas Beltrán não quis ir do Flamengo. No meio do ano, não quis vir para cá, não Flamengo, não quis vir para a América do Sul. O Tati Castellani preferiu ir para um time que pode ser rebaixado na Inglaterra do que vir para cá. Mas isso pode mudar no meio do ano, com o rebaixamento, não sabemos como é que vai ser, como eu falei há pouco. Mas no momento, prefiro o West Ham, que pode ser rebaixado, do que voltar para a América do Sul agora. É difícil, sabe? Difícil. É uma luta isso. O Flamengo informou que Saúl passou por uma cirurgia no calcanhar esquerdo para corrigir um problema médico que lhe causava dores há cerca de 3 meses. O procedimento foi realizado nesta sexta-feira em Madrid, capital da Espanha, e foi conduzido pelo médico holandês Niek van Dijk. A operação não teve quaisquer intercorrências. O meia vinha se consultando com outros médicos de confiança antes de definir se faria a cirurgia. Ele ouviu 2 possibilidades, a cirurgia ou o tratamento conservador. Chefe do departamento médico do Flamengo, Fernando Sasaki trocou informações com os profissionais. A decisão final ficou a cargo do próprio Saúl, que optou pela operação. Em um primeiro momento, ele permanecerá na Espanha para dar sequência ao processo de recuperação. O retorno ao Rio de Janeiro e ao cotidiano do Flamengo depende do aval do médico holandês. Como o prazo para retorno é de 2 a 3 meses, a depender da evolução do jogador, Saúl só voltará a atuar depois do Carioca e com o Brasileirão em andamento. Ele perderá as decisões da Supercopa do Brasil, contra o Corinthians, e da Recopa Sul-Americana, contra o Lanús.